Ansiedade, também conhecida como preocupação excessiva, a ansiedade fora dos seus níveis normais tem tirado o sono de milhares de pessoas no mundo todo. Mas, nesse exato momento, aqui e agora, qual é mesmo a tua preocupação? Se observarmos com jeito, irá notar que toda preocupação está ou no passado ou no futuro. Portanto, a única possibilidade de ser afetado por preocupações excessivas é se viajarmos mentalmente no tempo, até um ponto no passado ou no futuro. Existem no mínimo 5 coisas com as quais nós, seres humanos, mais se preocupa. E nenhuma delas, absolutamente nenhuma, está no presente, aqui e agora. Só podem ser encontradas no passado ou no futuro. As 5 preocupações mais comuns são as seguintes: pobreza, velhice, doenças, medo de perder alguém que amamos e medo de morrer. Bom, agora, se essas coisas não te afetam, se essas preocupações não causam nenhum efeito em você, deve ser porque já conhece a verdade e a verdade te libertou. Mesmo assim, sabe que em grande parte da sociedade hoje, quem é pobre se preocupa em ficar rico. Nesse caso, a preocupação está no futuro. No futuro. Quem é rico se preocupa em não ficar pobre. A preocupação também está no futuro e no passado. Não quer voltar para a pobreza, não é mesmo? E o medo de ficar velho ou velha, na tentativa de retardar ao máximo os efeitos da velhice, muitos acabam gastando mais com a estética do que com o próprio alimento. A preocupação está aqui no futuro. A pessoa está preocupada com o futuro antes dele chegar. Agora, quanto às doenças, quem é que não tem medo de ficar doente na ânsia de obter a cura ou de não pegar uma doença? Muitos de nós faz coisas quase que inacreditáveis. A preocupação aqui está também no futuro. Outra coisa é o medo de perder alguém que ama, alguém que amamos. Como é difícil suportar a perda de alguém que a gente ama. Diante da iminente perda ou da perda de alguém que amamos, muitos acabam caindo em depressão. A dor e o desespero são tão grandes que alguns buscam tirar a própria vida, preocupados como vai ser a vida daquele momento em diante. A preocupação não está naquele momento presente. A
preocupação está no futuro, veja bem. A pessoa preocupada como vai ser a vida daquele momento em diante, sem aquele ente querido, sem aquele companheiro, sem aquela companheira, e assim por diante. A preocupação está no futuro. Outra preocupação semelhante a essa é o medo da própria morte. O medo da própria morte. Não é à toa que na maioria dos crimes de homicídio, o criminoso alega legítima defesa. Dificilmente coloca-se a culpa em outra coisa, mas diz que estava se defendendo. Para explicar o que fez o suposto criminoso, talvez diz: matei para não morrer, ou bati para não apanhar, e assim por diante. Outros têm tanto medo da morte que se cercam de sofisticados esquemas de segurança. Seja como for, a preocupação excessiva sempre está no passado ou no futuro. Ao meditar em tudo isso, é comum que apareça na nossa mente a seguinte pergunta: se preocupar com essas coisas é errado, é? Bom, vejamos o que Jesus disse a respeito das preocupações. Não de qualquer preocupação, mas das preocupações excessivas. Jesus aqui nos faz duas perguntas importantes. Perguntas essas que podem mudar para sempre o modo como encaramos essas preocupações. As perguntas de Jesus são as seguintes. Ele diz assim: qual de vocês pode acrescentar ou diminuir algo em suas vidas à custa de se preocupar, à custa de preocupações? Se vocês não conseguem fazer as mínimas coisas, por que ficam se preocupando com as maiores? Pode verificar nas escrituras aí, em Lucas capítulo 12, versículo 25 e 26 e assim por diante. Continuando, se não é para se preocupar com essas coisas, então o que deveremos fazer? O que deveremos fazer? A resposta vem novamente do próprio Jesus Cristo, quando diz assim: busquem o reino de Deus primeiro, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Em outras palavras, busquem o reino de Deus, e tudo isso será resolvido no seu devido tempo. Nesse caso, podemos concluir que, mesmo que nós tenha muito dinheiro mesmo que tenha acesso aos mais sofisticados tratamentos de beleza e de saúde, e ainda que seja a pessoa mais inteligente do mundo, e etc, nem mesmo assim conseguiremos impedir que os efeitos do tempo venham sobre nós. Provérbios 9, versículo 11. Até mesmo porque
Este é o mundo das ilusões, onde todos acabam pobres na cova, sem nada. Todos envelhecem, todos adoecem, todos perdem alguém que ama. E todos morrem. Não importa o que você faça. Nada do que você fizer vai mudar essa dura realidade no mundo das ilusões que muitos vivem, que muitos estão. Então, para que perder tempo nos preocupando com problemas e situações que nunca conseguiremos resolver? Por que não se esforçar por aquilo que realmente está ao nosso alcance? Mas o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer? A dica vem de Jesus novamente, quando diz: busquem o reino de Deus primeiro. É lá que está a solução para todos os nossos problemas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Quando Jesus fala de um reino, muita atenção nessa hora. Muita atenção para que a gente tenha, para que nós tenha uma compreensão aproveitável, que a gente possa entender bem e tirar o máximo proveito possível. Muita atenção nessa hora, né? Quando Jesus fala de um reino, não está nos prometendo uma vida fácil. Veja bem, não está nos prometendo uma vida fácil, nem riquezas materiais. Quando fala do reino, não é um reino político, nem um lugar no mapa da terra. O reino do qual ele fala é um reino dentro do ser humano. Um reino dentro do ser humano. Um reino que se manifesta de acordo com a transformação no íntimo de cada um de nós. Chegamos aqui ao fim, ou ao começo, de mais uma meditação. Lembrando que essas palavras e tantas outras que temos à nossa disposição são pequenos lampejos de entendimento, emitidos pelo Criador do Universo, por meio de nós e para nós, a fim de nos guiar para fora da escuridão.